E vamos então à leitura da questão de hoje, que diz assim: com base na figura do Excel 2016 ao lado, considere que o usuário digitou no endereço de célula A3 o seguinte: igual soma, abre parênteses, máximo, abre parênteses A1, dois pontos, B2, fecha parênteses, ponto e vírgula maior, abre parênteses A1, dois pontos, B2, ponto e vírgula 2, fecha parênteses, fecha parênteses. E logo após pressionou a tecla Enter do teclado. Qual é o resultado da fórmula na célula A3? Letra A, 28, letra B, 12, letra C, 10, letra D, 26 e a letra E, 14. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Então vamos lá resolvendo passo a passo. Vamos separar aqui a planilha e a fórmula indicada. Como nós temos aqui uma função soma, pessoal, e um abre parênteses, percebe que dentro dessa função soma nós temos uma função máximo, e aí vem um ponto e vírgula, e a função maior. Isso quer dizer que ele quer a soma do resultado dessa função máximo com o resultado da função maior. Ele quer somar. Qual o resultado da soma dessa função máximo somado ao resultado dessa função maior? Então nós temos que observar que dentro do primeiro argumento nós temos uma função máximo, que é aquela que retorna o maior valor indicado nos seus argumentos ou intervalos. É para isso que serve a função máximo. Máximo A1, dois pontos, B2, significa aqui da célula A1 até B2 e todas que estão entre elas. Quer dizer, ele quer saber qual é o maior valor desses 4 valores indicados. E o maior valor desses 4 valores indicados é o 6. Portanto, o resultado desta função máximo que nós temos aqui tem que ser 6. Então, vou substituir aquela função máximo pelo número 6, porque é o resultado dela. Ela é o maior valor indicado nos seus argumentos. Já a função maior funciona assim. O primeiro argumento da função maior é o intervalo, que nesse caso é o mesmo. A1, dois pontos, B2 significa da célula A1 até a célula B2 e todas que estão entre elas. Portanto, vale essas 4 células aqui no intervalo A1, dois pontos, B2. E o segundo argumento da função maior, que aqui aparece como ponto e vírgula 2, indica que eu quero o segundo maior valor desse intervalo. Se tivesse 1, seria o primeiro maior valor desse intervalo. Se tivesse 3, o terceiro maior valor desse intervalo. 4, o quarto maior valor, mas tem 2. Então esse 2 significa que eu quero o segundo maior valor do intervalo que vai da célula A1 até a célula B2. Qual é o primeiro maior? O primeiro maior é 6. Qual o segundo maior valor desse intervalo? O segundo maior valor desse intervalo é o 4. É o 4. Por isso a resposta foi 4 para essa função maior. A função máximo deu 6 porque a função máxima é sempre o maior valor indicado, portanto 6. A função maior não. A função maior eu tenho que indicar aqui no segundo argumento qual o maior valor eu desejo. 1 de primeiro, 2 de segundo, 3 de terceiro, 4 de quarto e assim sucessivamente. Nesse caso era 2, então o segundo maior valor desse intervalo, o primeiro é 6, o segundo é 4, então a resposta 4 para essa função maior. E agora, como essas duas funções estavam dentro da função soma, agora ficou fácil entender que ele queria a soma do resultado da função máximo, que é 6, com o resultado da função maior, que foi 4. E somando 6 e 4, o resultado final é 10, como o resultado final da fórmula que a gente acabou de indicar ali. Portanto, esse tem que ser o resultado que nós temos que encontrar lá na alternativa C de Canadá, como então de fato sendo o gabarito e a resposta desta questão. Mas questão bem interessante, né, pessoal? Porque quando a gente fala dessa questão, a gente já observa aqui que nessa questão a gente aprendeu 3 funções. A função soma, a função máximo e a função maior, numa questão só. Bem interessante. Então, letra C de Canadá, de fato...